Salve, salve universo narrado! No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão insana da prova do ITA de 2022. O contexto dessa questão são as condições para desintegração da Lua. Pega só, bicho, a ideia aqui é o seguinte: a gente tem aqui a Terra, né? Ela vai ter uma certa atração gravitacional com a Lua e a gente quer investigar quais que são as condições aí de distância, né? O quão próxima a Lua pode estar aí da Terra para poder ela não desintegrar no meio, né? Metade da Lua ali conseguir ser mais aproximada do que a outra metade e ela acabar sendo partida ao meio. Vamos investigar quais são as condições para que isso não aconteça. Qual que é a mínima distância aí que a Lua tem que estar da Terra para poder isso não acontecer. Pode ser ou não? Então, vamos lá, bicho. O negócio aqui vai ser tenso. A quantidade de conta que a gente vai fazer para chegar no resultado, mas vai ser uma coisa extremamente bonita. Então acompanha aí, fica até o fim. Então, como eu falei, a gente tem uma certa distância D aqui entre o centro da Terra, né, e o centro aqui da Lua. Eu estou modelando nesse primeiro momento a Lua como sendo esses dois corpos aqui de massa mzinho, e a ideia é justamente tratar ela como se fossem dois corpos que estão prestes a perder o contato entre si. É isso que iria caracterizar uma desintegração a partir aí da atração gravitacional. É literalmente metade da Lua e a outra metade se descolar. Então eu modelo aqui como sendo duas metades, chamei uma de L1, chamei a outra de L2. E a primeira coisa que o exercício pergunta é o seguinte, ó. Vamos ler aqui o enunciado primeiro para vocês conseguirem entender qual foi a questão mesmo. Ele diz: existe um limite inferior da distância Terra-Lua para que o nosso satélite não se desintegre por efeito de maré. Para determinar uma expressão aproximada dessa distância, considere a Lua como a composição de dois semissatélites esféricos idênticos, homogêneos e em contato. Os corpos descritos realizam um movimento circular ao redor da Terra, cuja massa é dada por mt, com os três centros sempre colineares. A estabilidade da Lua é associada à tendência natural dessas duas metades manterem um contato entre si, por efeitos gravitacionais. Considerando que o raio da Lua, RL, é muito menor do que a distância Terra-Lua, D, e que mt é muito maior que a massa da Lua, ml, faça o que se pede. Caso necessário, use 1 mais x elevado a n é aproximadamente igual a 1 mais nx, se o módulo de x for muito menor do que 1. A letra A pergunta o seguinte: considerando que os semissatélites têm a mesma densidade da Lua, determine os seus raios R e massas m. Deixe sua resposta em termos dos dados do enunciado. Então, a gente quer determinar aqui qual que deve ser, né, os raios e as massas dessas duas semiluas, baseado no fato de que a densidade dessas semiluas tem que ser igual à densidade da Lua original. Pode ser ou não? Vamos fazer isso aqui então, bicho. Vamos usar o fato de que a massa tem que ser conservada. Então, se eu dividir em dois corpos iguais entre si, né, e os dois juntos tem que ser igual à Lua, o que eu posso afirmar já de cara é que a massa dessas duas semiluas aqui, m, é exatamente igual à metade da massa da Lua. Tá? Isso já sai aqui direto por conservação de massa aí, né? As duas somadas, como são idênticas, tem que dar a massa da Lua. Então a gente já tem esse primeiro resultado aqui. Em relação aos raios, como é que a gente faz para descobrir? Qual que é a massa aqui da semissatélite? Do semissatélite, aliás. Vai ser ml sobre 2. E qual que é, então, o volume desse semissatélite? Vai ser 4/3 de πr ao cubo, onde r é o raio, né, dessa esfera que caracteriza o semissatélite. Vamos usar isso aqui a nosso favor, então. Eu vou escrever que a massa do semissatélite, mzinho, sobre o volume dele, que seria 4/3 de πr ao cubo, tem que ser igual à massa sobre o volume da Lua original. Então eu tenho mzão-L sobre 4/3 de πr da Lua ao cubo. Isso aqui é o que? É o volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo é o volume da esfera. Eu estou modelando a Lua como sendo uma esfera naturalmente aqui. Tá? Vou usar a substituição do fato desse mzinho ser a massa da Lua sobre 2
e vou encontrar o seguinte aqui então, ó. Vou escrever no lugar de mzinho, ml sobre 2. Esses ml's cancelam, os 4/3 de π cancelam, e a gente fica com o seguinte, sobrando. Tenho 1 sobre 2 vezes esse raiozinho ao cubo, né? Esse meio aqui vai multiplicar o r ao cubo, e do lado direito eu tenho 1 sobre r da Lua ao cubo. Posso fazer aqui meio pelos extremos e chegar à conclusão que o raio da Lua ao cubo é igual a 2 vezes o raio aí do semissatélite, né, ao cubo também. Então chego à conclusão que esse raio do semissatélite, tirando a raiz cúbica dos dois lados, vai ser o raio da Lua dividido, vou passar esses dois para lá, né, antes de tirar a raiz cúbica, pela raiz cúbica de 2. Então tá aqui, o raio dos semissatélites é o raio da Lua dividido pela raiz cúbica de 2. Tá? Mais uma informação aqui que a gente conseguiu encontrar. Basicamente igualando as densidades, né, que é a massa pelo volume de cada um dos corpos, dos semissatélites e também da Lua. Tá acompanhando aqui? Não perde não, bicho, perde não. Vamos ver a letra B então. O que é que ele pergunta aqui na letra B? Estime o valor mínimo de D para que a Lua não se desintegre. Deixe sua resposta em termos de MT, Mzinho e R. Então, qual que é a condição aqui para não desintegrar? Primeira coisa, o que é que a gente sabe? Que se eu estou tratando a Lua como sendo dois semissatélites em contato, a velocidade angular desses dois semissatélites tem que ser a mesma. Eles têm que girar juntos, porque se eles não giram juntos, vai perder o contato, né? Isso aí caracterizaria uma Lua se desintegrando. Eu quero então que os dois se movam com a mesma velocidade angular, os dois girem juntos aí ao redor da Terra. Então a condição que eu vou impor aqui é que o ômega, né, a velocidade angular desses dois semissatélites, seja igual. E como é que eu vou encontrar esse ômega então? A gente vai usar do fato de que a força gravitacional aqui está atuando como força centrípeta, né? Ela que vai estar fazendo com que esses semissatélites realizem uma órbita aí em torno da Terra, né? E quais são as forças que eu tenho aqui envolvidas? Eu tenho a força gravitacional entre a Terra e o primeiro semissatélite, né? Tenho também a força gravitacional do primeiro semissatélite com o segundo, e tenho também a força de contato entre os semissatélites. Então eu vou modelar, né, essas equações aí de movimento, vou igualar essa resultante à resultante centrípeta e no fim eu vou igualar as velocidades angulares. A gente vai encontrar lá uma relação, vai trabalhar bastante nela e vai isolar no fim esse D que a gente está achando aqui. Aí você vai perguntar, pô, mas onde que entra aí a condição de não desintegramento, né? Onde que entra aí a condição de não perder o contato, enfim? No simples fato de eu impor que a velocidade angular desses dois semissatélites seja igual, eu já garanto que um não abandona o outro nessa direção aqui de rotação. E para investigar o caso limite em que eles estão prestes a perder contato, eu vou fazer com que essa força de contato entre eles, que é a força normal, tenda a zero. Isso vai fazer com que o D que eu encontre nessa distância entre a Terra e o centro aí dos semissatélites seja um D mínimo, porque eu estou impondo que a força normal de contato vai a zero, né? Estou trabalhando num regime onde eles estão prestes a perder contato. Então é por isso que essa condição explora bem o D mínimo do meu problema. Vamos lá então fazer as contas? Se liga só, bicho. Eu vou trabalhar aqui com as equações do movimento para o semissatélite 1. Vou escrever aqui para L1. E eu tenho o seguinte então, ó. Força gravitacional aqui entre a Terra e L1. Seria esse vetor. A gente sabe que força gravitacional é dada pelo quê? Lei da gravitação universal. Gzão, Mzão da Terra, Mzinho do satélite, sobre o quadrado aí da distância que separa a Terra até esse primeiro semissatélite. Qual que é essa distância? A gente sabe que D é a distância da Terra até a Lua, né? Seria daqui até aqui. É o meio desses dois juntos. E eu sei também que esses semissatélites têm um raio Rzinho, né?
Para calcular então a distância da Terra até o centro desse primeiro semissatélite, eu tenho que fazer D, que é o todo aqui, e subtrair esse raiozinho R. Vou encontrar uma distância D menos Rzinho da Terra até o centro aqui do primeiro semissatélite. Então, o quadrado da distância que entra na lei da gravitação universal vai ser o quadrado de D menos R. Pode ser ou não? Vamos continuar olhando quais forças estão envolvidas aqui. Eu tenho também a força gravitacional entre o primeiro semissatélite e o segundo, tá? Então vai ter um vetor aqui que aponta nessa outra direção, nesse outro sentido, na verdade. Por que ele aponta nesse sentido? Porque a força gravitacional ela é sempre atrativa, né? Então se eu tenho esses dois semissatélites aqui, tá um querendo aproximar do outro. Então ele puxa mais para perto do outro semissatélite. Aqui, por outro lado, eu quero me aproximar da Terra. Então o vetor era para o outro sentido. Tá? Então tenho aqui essa outra força gravitacional. Eu vou escrever a mesma equação, só que aí eu tenho que colocar com o sinal negativo, porque está no outro sentido, né? E a força centrípeta ela aponta na direção ali da Terra. Então forças que estejam ao contrário tem que entrar com o negativo. Beleza? Então vai ficar G, massa do primeiro satélite, massa do segundo satélite, então m vezes m da mim ao quadrado, e eu divido isso agora pela distância entre os semissatélites, que é quanto? Olha, eu tenho essa distância aqui, Rzinho, né, do centro do primeiro semissatélite até o ponto de encontro, de contato, e tenho outra distância Rzinho até o centro do segundo semissatélite. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a 2R nessa distância entre eles, e na lei da gravitação universal entre o quadrado da distância. Então fica 2R ao quadrado. Massa. Qual que é agora a outra força de contato e última? Outra força, na verdade, para entrar na conta da resultante centrípeta. É justamente a força de contato, né? Se esse está em contato com esse, então o L2 empurra L1, né, nesse sentido, e L1 empurra L2 nesse sentido. Tá? Então eu vou somar aqui essa força normal de contato. Em L1 vai entrar um mais N aqui. Isso vai dar todas as forças que atuam no corpo L1, né? Isso é igual, então, à resultante centrípeta, que é dada por m ômega ao quadrado vezes o raio aí, né, de órbita. O raio de órbita é justamente essa distância d menos r, que conecta o centro dos dois corpos, né, em relação ao primeiro satélite. Então vai ficar aqui m ômega ao quadrado vezes o raio, que é d menos r. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui para L2. E a gente vai ter o seguinte, ó. Eu também tenho esse vetor de aproximação de L2 com a Terra. Eu também tenho a força gravitacional atrativa de L1 com L2, que vai ser nesse sentido aqui, né? O mesmo que é o da força gravitacional entre a Terra e L2. Afinal, como está atraindo um satélite com outro, eu preciso que o vetor seja nesse sentido mesmo, tá? Então, tanto a força gravitacional da Terra com L2 quanto a força gravitacional de L1 com L2 estão no mesmo sentido. E aí eu tenho a força normal de contato, né, para lá, querendo afastar aí L2 de L1. Beleza, então, bicho. Vamos escrever aqui essas duas forças gravitacionais, G, Mzão, T, Mzinho, sobre o quadrado da distância, que agora não é mais D menos R, mas sim D mais R, né, porque vai essa distância D, e aí eu tenho esse outro trechinho aqui de raio Rzinho para poder levar até o centro do segundo semissatélite. Então vai ficar Gzão, Mzão, Mzinho, sobre Dzão mais R ao quadrado. Vou somar com a força gravitacional entre os dois semissatélites, que vai ser positivo agora, né? Porque a gente está no regime onde os dois estão no mesmo sentido, esses dois vetores. E a distância é a mesma, né? 2R fica aqui ao quadrado. Eu tenho também a força normal, que agora está no outro sentido, né? Para lá. Então eu tenho que subtrair. Isso é m ômega ao quadrado Dzão mais R. Beleza?
Mais uma vez, porque o raio de órbita agora, para o segundo semi-satélite, vai ser D mais R. Então, vamos dizer que a parte física do problema vai se encerrar aqui agora. A condição que eu vou impor para explorar o D que minimiza essa condição, eu quero o D mínimo, vai ser impor que a força normal de contato é zero, né? Isso vai estudar o regime em que os dois semisatélites estão a ponto de se desencontrar, né? Um se afastar do outro e realmente perder o contato. Essa que é a coisa bonita do negócio, velho. Você olhar para essa equação aqui e você falar, puta, mano, se eu impor que n é igual a zero ou tende a zero, eu vou estar justamente investigando o caso em que a Lua está prestes a se desintegrar, né? O caso limite aí. É essa sacada que você tem que ter nesses exercícios. É o que dificulta, né, a parte física. É você interpretar que, olhando para isso, impor n tendendo a zero é o que faz a gente encontrar o que o exercício pede, que é o D mínimo para que não ocorra desintegração. Beleza? Então é uma parada que você tira meio que da cartola, mas depois que você tem experiência, você começa a ver esses padrões aqui e perceber que esse tipo de significado, normal tender a zero, iminência de movimento e tal, se repetem muito e aparecem padrões aí na física. Beleza? Então vamos impor isso daqui e com isso é só fazer conta agora, né? Porque eu tenho esse fator aqui que é igual para os dois, m² Posso passar esse fator aqui, d menos r, dividindo, né, a equação de L1 e d mais r dividindo a equação de L2 ali. E aí eu posso igualar as duas equações, né, porque esse fator aqui é igual para as duas. Se isso aqui é igual para as duas, eu também posso igualar as duas equações, né? Se os lados direitos são iguais, os lados esquerdos também são iguais das duas equações. É o que eu vou usar então. Sendo isso igual a isso, o que eu posso escrever? Que Gzão, Mzão T, Mzinho sobre D menos R ao cubo. E por que está o cubo aqui? Porque eu peguei esse D menos R aqui e passei dividindo para o outro lado. Então, quando eu divido, multiplica esse D menos R ao quadrado com esse D menos R, resultando em D menos R ao cubo. Daí eu tenho também esse 2R aqui que está ao quadrado, que vira 4R ao quadrado, né, distribuindo o expoente. E aí eu vou ter o D menos R adicional, multiplicando isso daí. Então fica menos Gzinho, ou melhor, Gzão, né? Mzinho quadrado sobre 4R quadrado D menos R. Né? Fiz a simplificação aqui e passei o D menos R dividindo. Massa. E a outra equação vai ser o quê? Essa daqui, né? Gzão, Mzão T, Mzinho, sobre D mais R ao cubo, mais Gzão, Mzinho quadrado, sobre 4R quadrado, Dzão mais R. Tá aqui a minha equação. É só agora trabalhar em cima dela, simplificar e isolar a variável D maiúsculo, que é a distância entre a Terra e a Lua. Beleza? Vamos fazer o seguinte então, ó. Eu tenho aqui fator G em todos os termos, posso cancelar. Tenho esse fator M em todos os termos, também posso cancelar. Vou passar esse fator aqui para o lado esquerdo, porque ele envolve a massa da Terra, e vou passar esse cara aqui para o lado direito, porque ele envolve a massa do semissatélite. Então vou juntar os termos semelhantes e colocar em evidência, tá? Como eu falei, são só simplificações a essa altura. Vai ficar então, ó, massa da Terra sobre D menos R ao cubo. Vou fazer menos esse outro termo, que é massa da Terra sobre D mais R ao cubo. E lado direito, eu tenho massa do semissatélite sobre 4R ao quadrado, D mais R. Aqui é menos, vai mais, né? Mais massa do semissatélite, 4R ao quadrado, vamos colocar assim, D menos R, tá? Vamos continuar simplificando. Vou começar aqui colocando uma massa da Terra em evidência. Vai ficar massa da Terra, que multiplica. Aqui eu tenho um D menos R,
né, que está o cubo aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Eu quero colocar um D em evidência. Vai ficar então um D, né, aqui fora. Vamos fazer assim, ó. Um D aqui fora em evidência. 1 menos R sobre D. Tudo isso aqui está ao cubo. Porque, vê só, se eu multiplico esse por esse, eu volto para o D que eu tinha. Se eu multiplico esse aqui por esse, fica o R de volta que eu tinha. Então só foi uma simplificação, coloquei o D aí para fora, com qual objetivo? Como eu preciso isolar o D, né, nessa equação aqui, o ideal é eu tirar ele dentro de todos os parênteses, né, deixar ele sossegadinho no lugar dele. Então tem que tirar, né, colocar ele em evidência para realmente conseguir simplificar o problema. E outra coisa, na questão aqui, ele menciona que a gente pode usar uma simplificação do tipo 1 mais x elevado a n é aproximadamente igual a 1 mais nx, que é o que eu posso usar nesse regime aqui, ó. Porque o raio do semissatélite, né, o raio aí desses pedacinhos de Lua, é muito menor do que a distância da Terra até a Lua. Como é muito menor, eu tenho um fator aqui que é muito menor do que 1. Estou pegando um número cujo numerador é muito menor que o denominador, então a fração é muito menor do que 1. Então eu vou poder usar aqui a simplificação que a questão sugere, tá? Esse que é o intuito em colocar esse formato aqui da equação. Massa. Vamos fazer agora para o outro termo. Vai ficar 1 sobre, mesma historinha, D em evidência, multiplica 1 mais R sobre D. Isso daqui está ao cubo. Tá? Então tem esse termo. E ali também eu posso colocar um M sobre 4R quadrado em evidência. Beleza? Que multiplica o quê? Já vou escrever esse D mais R aqui da seguinte forma, colocando o D em evidência. Vai ficar 1 sobre D, que multiplica 1 mais R sobre D. E aqui eu tenho também a mesma história, só que com D menos R, né? Fica um D em evidência, 1 menos R sobre D. Então tá redonda aqui também essa expressão final. Vou puxar um pouco mais para cá, porque ficou sem espaço ali, né? Assim fica um pouco melhor. E aí, beleza. Vou repetir aqui a massa da Terra. E vou escrever o seguinte, ó. Eu tenho esse expoente 3 aqui, e eu posso passar ele, posso distribuir ele para cada um desses termos. Vai ficar um D ao cubo, e vai ficar um 1 menos R sobre D ao cubo também. Mesma coisa acontece aqui, né? O mesmo aqui também, o mesmo aqui também. Então aqui, nesses dois termos, vai aparecer um D ao cubo em evidência. Posso jogar para fora, então, um D ao cubo aqui, né? E dentro do colchetes vai ter o que ainda? Eu tenho 1 sobre 1 menos R sobre D ao cubo, que eu posso escrever como sendo 1 menos R sobre D a menos 3. Isso porque 1 sobre x ao cubo é a mesma coisa que x a menos 3, né? Então eu só peguei aquele fator que estava em parênteses e coloquei em cima, trocando o sinal do expoente, propriedade básica aí de potenciação. Vou fazer a mesma coisa aqui, vai ficar 1 mais R sobre D a menos 3, show de bola. E aqui do outro lado tenho M sobre 4R quadrado, já posso colocar esse D aqui em evidência. E dentro do colchetes, mesma história, 1 mais R sobre D, quem estava elevado a 1 aqui embaixo, fica elevado a menos 1, né? E aqui, mesma coisa, 1 menos R sobre D elevado a menos 1. Fecho o colchetes aqui. Vamos aplicar agora aquela aproximação que ele falou, que era o seguinte, se eu tenho 1 mais x elevado a alguma potência n, isso aqui é aproximadamente igual a 1 mais nx, contanto que o seu x, né, em módulo seja muito menor do que 1. Então vamos usar isso daqui e vamos aplicar essa simplificação, tá? Vai ficar então, ó, massa da Terra sobre D ao cubo. E onde tinha aqui uma potência, só vou pegar esse expoente e passar aqui multiplicando o R sobre D.
né? Aqui menos com menos, no caso, vai ficar mais. Então, eu tenho 1 mais 3R sobre D. Aqui eu tenho menos. Vai entrar aqui um menos 3, então fica 1 menos 3R sobre D. E do lado direito eu tenho um M sobre 4R quadrado D. Abre colchetes. Vai entrar aqui um menos 1. Então, 1 menos R sobre D. E aqui também, só que menos com menos dá mais. Então, 1 mais R sobre D. Tá? Usei as simplificações pelo fato que eu já tinha explicado, R sobre D é muito menor do que 1. Posso fazer agora algumas simplificações, ó. Menos R sobre D com R sobre D cancela. Esse D aqui com D ao cubo cancela e fica só D ao quadrado, né? Eu tenho aqui 1 cancelando com menos 1, porque vai entrar um menos aqui, né? E menos com mais dá menos. E aqui eu tenho menos com menos dando mais. Então vamos escrever massa da Terra sobre D ao quadrado. Eu tenho 3R sobre D mais 3R sobre D, dá 6R sobre D. E do lado direito, M sobre 4R ao quadrado, vezes 1 mais 1 aqui, né, que é 2. Então vamos simplificar as coisas, bicho. Vamos dar uma distribuída nesses termos. 2 cancela com 4, né? Simplifica aí para 2. E fica aqui então M sobre 2R ao quadrado. Qual que é nosso interesse? É descobrir aqui o D. Então eu vou isolar ele. Eu vou começar reescrevendo essa expressão daqui. Fica 6R massa da Terra sobre D ao cubo. Então posso fazer aqui meio pelos extremos. E vai ficar Mzinho vezes D ao cubo igual a 2 vezes 6 dá 12. R ao quadrado vezes R dá R ao cubo, massa da Terra. Então posso isolar aqui esse D, passando o M dividindo, e depois tirando a raiz cúbica, né, dos dois lados. Como eu tenho aqui um R ao cubo, ele vai sair da raiz cúbica, vai ficar então R raiz cúbica de quê? 12 massa da Terra sobre a massa Mzinho aqui. 12 massa da Terra sobre a massa Mzinho. Então tá aqui, a gente conseguiu descobrir qual que é essa distância mínima que a Lua tem que estar da Terra para que não ocorra desintegração, tá? Para que ela não parta ao meio por razões gravitacionais. Então já tá aqui o nosso gabarito. Para pensar, bicho, de verdade, para pensar. Usando física básica, né, física que você aprende na escola, a gente conseguiu mostrar qual que é a distância que a Terra tem que estar aí da Lua para que a Lua não parta ao meio. Bicho, como é que você não acha isso muito lindo, velho? Como é que você acha isso muito louco? Você conseguiu aqui fazer umas contas simples e usando esses valores constantes, né, a massa da Terra e tal, metade da massa da Lua, o raio da Lua ali e tal, você conseguiu mostrar, ver qual que é a distância que a Lua tem que estar da Terra. Isso é muito bonito, isso é muito encantador. Eu espero que você tenha terminado esse vídeo aqui bem mais inteligente do que você entrou e que tenha sido uma experiência engrandecedora para o seu intelecto. Se você curtiu, bota um gostei aí embaixo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que também precisa ficar vendo essa questão maluca aqui do ITER.